Olá! Não é porque a semana foi um pouco mais curta que a TV Tech não vai deixar de te mostrar os acontecimentos mais importantes dos últimos dias. Fica com a gente que agora começa este compilado. E é possível ser feliz na pandemia? Na segunda-feira, nós trouxemos um especialista dentro do painel Jundiaí para explicar como podemos buscar a felicidade nesse período. Tem muita gente que se sente culpada por se sentir feliz nesse momento em que as notícias são terríveis. A gente sabe que o número de mortos, pela Covid é enorme, a gente fica chateado, a gente lê, a gente fica triste, mas dá pra gente ser feliz? A gente precisa se sentir culpado também de alguns pontos de felicidade que a gente encontra pelo caminho? Muito boa essa pergunta e todo mundo tem feito essa reflexão, né? Então, acho que é importante a gente entender que a felicidade, ela não é uma forma de negação do que está acontecendo. A felicidade, ela é importante para que a gente se conecte com o bem-estar. Ou seja, nós precisamos ter emoções ou sentimentos agradáveis, inclusive para equilibrar tudo que a gente tem visto e tudo que a gente tem sentido. Então, não só não é ruim, não precisa se sentir culpado, como é sempre importante buscar esse sentimento. Com coisas mínimas que a gente consegue fazer, o nosso cérebro, ele funciona assim. Ele fica a todo momento querendo detectar quais são os riscos, porque o cérebro, na verdade, ele serve para que nós nos mantenhamos vivos. Então, o medo, a tristeza, a raiva, que são emoções primárias que a gente chama, elas estão sempre, o nosso cérebro está sempre de alerta para que, se houver algum risco, ele reaja a tempo de nos manter vivos. Então, dentro dessas emoções, a única emoção que a gente chama de valência positiva, ou que tem esse sentimento agradável, é a alegria, né? E aí você tem alegria, felicidade, esperança, contentamento, que são já sentimentos agradáveis em função dessas emoções. Então, é importante equilibrar. Faz parte se sentir com medo, porque o medo, ele nos preserva, né? Se eu não tiver medo, eu saio sem máscara, vou para uma festa, tal. Então, isso não se deve fazer, né? Faz parte ter raiva, porque isso faz você reagir. Faz parte a gente estar triste, porque a tristeza, ela nos faz refletir e, inclusive, prestar atenção naquilo que a gente poderia fazer melhor. E é nesse contraponto que vem a alegria. Ou seja, a alegria vem exatamente para que a gente tenha essa regulação emocional e que, com isso, a gente consiga reagir e ter esperança. Felicidade é um bem-estar subjetivo, né? Então, o que me deixa feliz talvez não te deixe feliz, mas eu tenho que buscar coisas que me deixam alegre, que me deixam esperançoso. Então, se é assistir um filme, escutar uma música, ligar para alguém nesse momento que a gente não pode encontrar, eu sempre brinco que o sorriso, ele é o abraço que se dá de longe. Então, como você falou agora, né, faz um tchauzinho e dá um sorriso. Isso, o nosso corpo, quando você sorri, ou quando você vê alguém sorrindo, ele já é inundado de substâncias que nos fazem se sentir melhor. Então, a endorfina, a serotonina, a dopamina são neurotransmissores que já te fazem se sentir melhor, simplesmente por encontrar alguma coisa ou ver alguma coisa agradável. Por isso que a gente deve buscar isso, buscar esses sentimentos, para que nós consigamos ter essa esperança de dias melhores. E continua a vacinação dos idosos 69+. Fomos até o Dal Santo também na segunda-feira para conversar com eles que estão recebendo a primeira dose. Nós estamos aqui no Centro Esportivo Francisco Dal Santo, que fica aqui na região da Vila Rami, onde está acontecendo a vacinação para o público de 69 anos mais, ou seja, para os idosos acima dos 69 anos. Tudo pelo agendamento que ocorreu na última semana. Só aqui no Centro Esportivo Dal Santo, nós temos 650 vacinas agendadas para esta segunda-feira. Então, para quem está aqui vindo até aqui ao Centro Esportivo, que passou pela manhã até o período da tarde, serão 650 doses e mais 200 doses para o público que recebeu já a primeira dose da vacina. A gente está vendo algumas pessoas
que chegam aqui, movimentação tranquila, recebendo a dose da vacina. Essa é a primeira dose, né? A gente vê também até que os familiares acompanham, né? E acabam registrando, fazendo aquele momento da foto. E isso é muito importante, né? Porque acaba sendo uma recordação e também, é claro, um momento marcante para as pessoas que recebem a vacina. Tudo bem? Qual é o seu nome? Leonardo Moraes. Você mora em qual bairro, Leonardo? Copacabana, encostado em Vila Maringá. É bem próximo aqui na região sul de Jundiaí. O senhor recebeu a primeira dose da vacina. Eu queria que o senhor falasse para a gente desse momento, da importância da vacina. Eu espero que vai resolver o problema, né? Nós estamos confiando na vacina, né? Espero que Deus vai ajudar e vai dar tudo certo. Tomar a primeira dose, depois tomar a segunda e, né? Para mim, estou contente. Ô Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente encerrar o nosso encontro aqui de hoje. A Letícia Landim perguntou, ela fala assim, e quem não conseguiu agendar, não pode ir direto? Não pode ir direto, né? Não, do agendamento direto, é preciso agendar. Você tem que fazer o agendamento e acompanhar toda a orientação por parte da Prefeitura de Jundiaí. E se a gente está falando de vacinação, essa semana o Fundo Social começou uma campanha, a Vacinação Solidária. Nela, aqueles que forem até os postos de vacinação podem contribuir com 1 quilo de alimento e ajudar as famílias que estão sofrendo nesse período da pandemia. É uma campanha muito bacana e é uma oportunidade muito grande de conseguir arrecadar alimentos nesse momento. No momento que a pessoa vai se vacinar, que é o momento que as pessoas estão saindo de casa, ela pode estar trazendo alimentos. Então, ela estava conversando já há algum tempo com o pessoal da saúde e outras unidades para combinar, alinhar tudo da forma que iria participar e fazer esse encaminhamento. E nós startamos essa campanha ontem. Então, ontem começou essa arrecadação. Então, a pessoa, no momento que ela vem tomar a vacina, ela pode trazer alimento não perecível. A gente pede um cuidado para verificar o vencimento, que esteja no vencimento, né, adequado, dentro da data de validade e esteja embalado. E também pode ser kits de limpeza, higiene pessoal. Um item muito importante também é leite e fralda de adulto e infantil. E tem uma equipe que recebe para que tenha a conferência desses documentos. Então, logo após a conferência desses documentos, tem uma equipe que já está recebendo o alimento. Então, a equipe recebe, confere os documentos. No caso do drive-thru, já sai com o carro, entrega o alimento, depois a pessoa já sobe e já toma a vacina. Então, nenhum serviço interfere com o outro, tudo com maior segurança, toda a parte sanitária e com todo o cuidado. E nos outros pontos também que a pessoa vai a pé, da mesma forma. Todos os voluntários nos ajudando, os funcionários, para que seja entregue da mesma forma. Nós temos hoje em dia cerca de 130 entidades que têm um cadastro atualizado com o Fundo Social e nós trabalhamos em conjunto com a Algades, que é a Unidade de Assistência e Desenvolvimento da cidade. Então, é muito importante reforçar que nós, Fundo Social, atendemos as entidades e a Algades atende o munícipe. Então, o munícipe que esteja passando por necessidade, alguma dificuldade, é importante que ele procure a Algades e, através dos CRAS, que são 6 CRAS que a gente tem na cidade, eles vão ser atendidos através dos CRAS. Também na terça-feira, nós trouxemos uma especialista. Ela abordou sobre os diferentes tratamentos, como a fisioterapia e o pilates, que ajudam os recuperados do Covid-19. Nós começamos a receber, há um mês mais ou menos, esses pacientes que vêm, são duas vertentes, tá? Nós temos tanto pacientes que vêm no pós-Covid, com essa falta de ar, com dispneia, né, que a gente chama, para qualquer coisa, seja para fazer um exercício corriqueiro, uma caminhada, coisas que se fazia antes e não consegue fazer mais, como a gente também tem procura de pessoas que estão há muito tempo confinadas e vêm aqui no estúdio, aqui da clínica, um ambiente seguro para poder se prevenir também. Mas o pós-Covid já está virando
pelo menos aí uns 10% dos nossos pacientes já vieram pós-Covid para poder fazer pilates. Quem tem a parte grave, né, o jeito pegou o quadro mais grave da doença, acaba sendo hospitalizado, precisando de oxigênio, alguns entubados, e na hora que ele sai, o pulmão não volta ao normal. Mesmo aqueles que tiveram a Covid de forma mais leve, o acometimento pulmonar ele existe e ele demora para ser dispersado, essa inflamação do pulmão, entre 3 a 6 meses. Então, ela fica aí. Na maioria dos casos da Covid, é reversível sim, mas não é do dia para a noite. O vírus foi embora, o pulmão melhora. Não, a gente precisa trabalhar esse pulmão para esse pulmão voltar a respirar da forma que ele deveria. Quem não teve Covid... Pode falar. Desculpa. Fora o comprometimento muscular também, porque o tempo, seja se você teve a forma mais leve, seja você que ficou acamado, você perde massa magra, que é a massa que faz com que a gente ande, que a gente faça os exercícios, que a gente ande de bicicleta. Tem pacientes muito graves que não conseguem comer, sente falta de ar, inclusive, para comer. Então, essa reabilitação não é apenas pulmonar, ela é uma reabilitação feita de forma global. A gente começa com a respiração, mas trata também da parte muscular, porque o oxigênio não está chegando nos músculos direito. E a gente precisa reabilitar como um todo. Na quarta-feira, fomos com o gestor de mobilidade e transporte até a Avenida Jundiaí falar sobre as barreiras sanitárias. Elas que têm ajudado na não disseminação do vírus durante os últimos dias nessa fase emergencial. Gostaria de saber qual é a avaliação que pode ser feita, já tirando o último final de semana que nós tivemos a realização das barreiras aqui em Jundiaí, nesse trabalho conjunto, qual é, na verdade, a avaliação que dá para ser feita, né? Porque nós teremos continuidade desse trabalho aqui em Jundiaí. Bom dia. Bom dia, Rafael. Nós podemos dizer que a aceitação, a adesão da sociedade como um todo, ela foi relativa. Nós ainda precisamos nos resguardar mais. Eu acredito que dá para diminuir a circulação das pessoas na cidade. E é exatamente com vistas ao que está sendo observado, é que, alinhado ao governo municipal, a unidade de gestão de mobilidade e transporte tem trabalhado em conjunto com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, fazendo as barreiras sanitárias para apoiar o pessoal da saúde. A ideia é que as pessoas fiquem em casa. Nós precisamos diminuir o número de contágio, as pessoas que estão sendo mortas por causa do coronavírus. E por enquanto as vacinas não chegarem, a melhor forma de se fazer isso é se resguardar e resguardar as pessoas de uma maneira geral. Cabe a fiscalização e a operação do trânsito no uso das vias, do uso do solo. Então, a questão de sinalização, a questão de estacionamento, a questão de preferência de via, sentido da via, isso é o GMT que faz. E nesse ponto nós temos auxiliado as barreiras, não só as barreiras, mas as ações de uma forma geral, utilizando dessa nossa competência através dos agentes de trânsito. Se tiver alguma irregularidade com relação ao setor de trânsito, aí sim. Sim, no que diz respeito ao uso do solo de uma forma geral. Os agentes eles têm auxiliado na montagem dos pontos de bloqueio, né? Tem auxiliado na questão da organização e também utilizando da fiscalização do estacionamento dos veículos, o respeito, né, às vias dessa forma geral. Mas é a Polícia Militar, repito, que faz a fiscalização dos condutores e dos veículos. Um pouco mais curta, mas essa edição do compilado chega ao fim. Se quiser rever as outras edições, acesse o Facebook ou o YouTube da TV Tech. Se puder, fique em casa, não aglomere e a gente se vê na próxima semana.